Olá, boa noite a todos vocês. Aqui já é de noite, né? Eu ontem estava conversando com um grande amigo meu, tenente da reserva da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, meu grande amigo Juliano, e nós estávamos falando sobre campanha, sobre o que eu quero com essa campanha, né? A campanha para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Olha, a verdade é uma só, eu quero levar informação para vocês. Eu gostaria muito de ser candidato à Prefeitura de São Paulo, tá? Para debater propostas, para debater o que precisa ser feito pela cidade. Não ficar como essas campanhas que a gente vê por aí, né, todo ano, e votamos cada dia no menos pior. Nós temos que ter os nossos candidatos, a nossa representatividade. Eu quero ser representado por fulano de tal, da minha comunidade. Então, nesse ponto, eu falo, olha, eu gostaria de ser o seu candidato. Vamos brigar juntos. O que acontece? Acontece que hoje há uma série de deficiências na cidade. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, o prefeito, na ânsia de ser reeleito, quebrou a cidade toda. Você não consegue ir ao centro da cidade. Parece que é greve de ônibus. Os ônibus param em fila indiana em plena 9 de julho. Está todo mundo parado, ninguém anda. Por quê? Quebrou-se a cidade toda, sem um planejamento. Ou seja, parou uma das maiores cidades do mundo para fazer campanha política, uma pré-campanha política pela reeleição. Vamos deixar São Paulo bonitinha para dizer que eu trabalhei 4 anos. Isso é certo? Nós temos que parar com esse tipo de político. Então, eu com esses vídeos, eu procuro trazer para você informação. Uma informação bacana, olha, vamos escolher, vamos brigar. Não entra nessa de mídia. A mídia não é confiável. Ah, é Boulos e Ricardo Nunes. Mentira. Somos percentuais dele e você vai ver que tem espaço para um terceiro candidato ganhar logo no primeiro turno. Porque eles não têm a preferência do eleitor. Nem Ricardo Nunes e nem Guilherme Boulos. E muito menos os outros que estão aí, pelo amor de Deus, né? Então, nós temos que parar com essas coisas e começar a exigir dos partidos os nossos candidatos. Mostrar indignação e exigir os nossos candidatos. E nesse ponto é que eu falo, ajude o Martelinho a ser candidato à Prefeitura de São Paulo para debater ideias, para debater propostas, para debater aquilo que tem que ser feito. Eu falei no vídeo anterior, e quem vem acompanhando meus vídeos viu, que eu falo, olha, o Código de Processo Civil, ele diz que o julgador tem que descrever os motivos porque ele indefere ou defere. Ele tem que esclarecer os motivos porque ele indeferiu o seu pedido. Ou seja, você recebe uma multa de trânsito. Olha, a multa de trânsito, quando você recebe ela não é multa, ela é uma notificação, tá? Você vai ver aqui, ó, você tem uma notificação. Essa notificação, ela vem para você indicar se era um condutor, ou um terceiro que estava dirigindo seu carro, de repente emprestou, ou enfim, ou se era você mesmo. E no mesmo prazo da indicação de condutor, aqui em cima você vai ver, logo aqui, ó, você tem a data máxima para você apresentar o recurso, o motivo pelo qual você justifica e pede que a multa seja cancelada, tá? Então, você pode preencher aqui ou, no mesmo prazo, você fala, olha, eu entro com recurso de multa. Eu falo para deixar para os últimos 2 dias, nunca deixar para o último dia. No máximo, penúltimo dia, para você entrar com o seu pedido de recurso. Quando você entra com recurso, o recurso é muito simples, tá? O recurso de trânsito não tem nada a ver com recurso jurídico. É um recurso simples. Ilustríssimo, porque você não está indicando a um juiz, então não é excelentíssimo, é ilustríssimo, inclusive para delegado de polícia, norma de português, tá? Você coloca aqui ao órgão que você está fazendo, a prefeitura, que já está determinado na multa. A multa já vem aqui, ó,
aqui você vai indicar a prefeitura. Acabou. Então, é o órgão que você vai indicar, certo? Aí você põe o auto de infração, o órgão, né, que da infração, tá tudo escrito na multa, na parte de cima da multa aqui, ó. Tá tudo escrito aqui. Você só tá escrevendo o seu recurso, né? Você tá mostrando da onde ele vem, certo? O código da infração e tem que ler aqui. O código do Renainf, que é o que vem aqui, tá escrito o código do Renainf na multa e o código da infração, artigo, tá, do CTB. Aí você põe recurso, né? O recurso da multa, a infração, eu, fulano de tal, residente, a rua tal, apartamento, enfim, venho por esta apresentar o seguinte recurso na legislação de trânsito. Diante da minha indignação, enfim, olha, como eu fiz um recurso saindo do posto de gasolina, o cliente, né, meu, saindo do posto de gasolina, tem o radar. Porque aqui em São Paulo, você tem a faixa exclusiva de ônibus, à direita, e depois você tem as faixas de rolamento, na 23 de maio. Cara, 23 de maio é uma faixa de rolamento de velocidade, você tem que entrar um espaço no corredor de ônibus para depois conseguir uma vaga na fila de veículos. Então você anda um espaço dentro do corredor de ônibus. Só que o radar está antes, está logo na saída do posto. Então não tem como, você vai sair do posto e o radar vai te pegar no corredor de ônibus. Então, multa para você. Olha que maravilha. E aí, olha, não, e tal, tá aqui, tá muito próximo, junta a foto, documento 1, a foto mostrando o radar, a posição, o posto, se você tiver, pede o cupom da gasolina para mostrar que você estava abastecendo naquele horário, tá? E aí, dos fatos, né, você vai descrever, e os motivos para caçar a punição. Olha, o radar estava colocado em local irregular, impróprio, porque é exatamente na saída, eu não tenho como. E feito isso, né, você vai pedir, olha, dos fatos, do pedido, motivo para caçar a punição. E aí você vê os motivos, né, olha, porque está irregular, enfim, e o pedido. O pedido, como você não vai conseguir ler, está escrito que a minha atuação seja cancelada pela falta de preenchimento dos campos, enfim, e que atesta minha boa-fé e minha conduta idônea, e eu venho pedir que seja cancelada a multa. Atenciosamente, aguardando deferimento, assinatura, data, nome e assinatura. Isso é um recurso de multa. Simples, pode ter mais de uma folha. No caso aqui, é uma folha de demonstração. Mas é um recurso simples, cara. Sem muita coisa, ao ilustríssimo, acabou. Não precisa mais que isso. Só que tem um detalhezinho interessante em São Paulo, para quem mora em São Paulo. Você pode pedir a substituição da multa por uma advertência por escrito. Isso vale para multa de 3 a 4 pontos. Ou seja, aquelas multas de 88 a 130 reais. Então você pegou uma multa, você teve uma multa, só que você não pode ser reincidente nessa mesma multa, nesse mesmo artigo, no prazo de 1 ano atrás. Então nós estamos em setembro, até setembro do ano passado eu nunca tive uma multa dessa. Estacionar em bolsão, por exemplo, foi uma multa que eu tomei. Eu pus a moto no bolsão de moto, eu tinha o baúzinho e tal, mas não era motoboy. E aí, graciosamente, a agente de trânsito chegou lá e canetou. Beleza, eu falei, olha, eu durante 1 ano atrás, aliás, mais de 1 ano, eu nunca tive uma multa desse tipo, e eu peço a substituição da multa por uma advertência por escrito. Acabou. É só isso que você precisa. Então, você não teve essa mesma multa no prazo de 1 ano atrás, tá? 3 ou 4 pontos. Presta bem atenção, 88 a 130 reais. E aí, pura e simplesmente, a multa é cancelada. A multa é cancelada. E você é advertido somente. Sai pontuação, sai tudo. Tá? Isso é legal. É um recurso bacana para quem tem uma multa e não toma muita multa, né? Então você pode fazer uma advertência por escrito. Essa substituição, ela pode ser feita
no site do Detran ou nos endereços. Você pega na internet, tem endereços que você pode apresentar e protocolar o seu pedido. Se você mandar o recurso de multa ou você mandar uma coisa dessa, manda com aviso de AR. Por quê? Eu já tive, eu trabalhava com isso, e eu já tive nesses órgãos. Todo dia chegam milhares de cartas com recurso, com tudo, e aquilo eu fiquei empilhado. E são poucos funcionários. E o funcionário vai pegando a caixa na ordem que vai chegando e vai digitando. Só que quando ele pega, já passou a data. Passou a data porque chegou na mão dele. Ele vai meter a data que chegou. Ele vai meter a data que você colocou. O aviso de AR mostra que você colocou no correio antes, dentro da sua data. Então você tem como recorrer de uma eventual punição. Olha, não tava, olha, tá aqui, ó. Meu aviso de AR diz que eu protocolei na data certa. Entendeu? Então faça sempre com aviso de AR. A não ser que você faça no site. Né? No site você vai lá, cadastra bonitinho, quem tem mais afinidade, vai no cadastro. Por que eu faço tudo isso? Porque eu quero levar para vocês informação. Eu quero mostrar para vocês o recurso, ele é simples. Vem nos comentários, pede, eu respondo. Uma boa vontade de responder qualquer dúvida que vier. É lógico, é um vídeo curtinho, não dá para ficar se estendendo, dar uma aula sobre recurso. Então, eu procurei ser o mais objetivo possível. E é muito necessário essas informações. Por quê? Porque todo mundo tem problema com multa de trânsito em São Paulo, cara. Aliás, no Brasil inteiro, né? E é o problema do direito, é o problema da justiça. Nós temos um problema muito sério. E eu costumo dizer que o direito é isso aqui, ó, cara. Isso aqui é o direito, ó. São todas as leis do país, é o direito positivado. A nossa Constituição é o direito. Ela diz o direito, tá? Isso aqui é o direito. É tudo que está escrito. Justiça. Justiça é o que nós entendemos por justo, por honesto. Está na Bíblia. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você mesmo. Então, aquilo que eu não quero que faça para mim é justo. Então, justiça vem da educação, aquilo que é justo, aquilo que é lícito. O grande problema é que no Brasil de hoje, aliás, quase que no mundo, no Brasil de hoje, o direito positivado e a justiça, aquilo que é justo, são divorciados. Eles não conversam, eles são brigados, eles não conversam um com o outro. O direito e a justiça não conversam. Por quê? Porque o direito tem duas amantes, a doutrina e a jurisprudência, que pervertem o direito. Por que isso? Porque a doutrina e a jurisprudência, eles dão entendimentos. Eu entendo. Entendimento de juiz, enfim, escritores, eles dão um entendimento da justiça, aquilo que eles acham que é, e não aquilo que está escrito. Então o desembargador chegou lá e meteu uma jurisprudência. O tribunal meteu uma jurisprudência. A doutrina dele, não, a minha doutrina diz que... E muitas vezes ela perverte, ela torce. E aí eu poderia discorrer aqui, prisão em segunda instância, é um desses entendimentos. A lei diz uma coisa, mas o entendimento é outro. Né? Tá no Supremo. E aí, você vai falar assim, não, mas não é bem assim. É sim. É sim. E eu vou provar para você agora que o direito e a justiça não conversam. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e não o STF, tem um entendimento recente agora, tem 2, 3 meses, que veículo que foi produto de um ilícito penal, pode sofrer uso capião. Uso capião. Existe uso capião para o veículo, da mesma forma que existe uso capião para imóvel. O cara tem o carro por 5 anos, o veículo, o caminhão, no caso, o julgamento, se você pegar na internet, é de um caminhão. E o Superior Tribunal de Justiça disse não. O cara comprou o caminhão e simplesmente passou 5 anos, o dono não reclamou. Acho que não reclamou, amigo.
O veículo foi roubado, você dá como perdido, você está esperando a polícia bater na sua porta e falar, achamos. Todo mundo que passa por um crime passa por isso. Fica esperando. Ou a polícia, sabe, chega lá, bater e fala, olha, achamos. E você fica todo feliz. Raramente acontece. Raramente acontece. Então, e raramente acontece porque o sistema eletrônico, ele é feito para multar e não para recuperar. Quando deveria ser usado também para recuperar veículo roubado. Porque ele lê sua placa, ele identifica seu veículo, deveria avisar em tempo real a polícia, para a polícia fechar o cerco e pegar o veículo roubado. Mas não interessa. Interessa se ele está com licenciamento atrasado, multa, tudo multa. Então tem que mudar esse tipo de pensamento. O sistema eletrônico, pô, ele já é crítico, mas tem que ser usado. Já que ele lê a placa, tem que pegar e avisar a polícia. Olha, na 23 de maio, na Rubem Berta, não sei aonde, tá passando um veículo nesse momento e é roubado, enfim, para poder recuperar. Placa apagada, é normal. O cara mete um pedacinho, uma lâmina de ferro na placa do veículo assim, ó. É veículo roubado. Você viu na rua, pode chamar a polícia. Por quê? Não é que o cara... Normalmente você pode ver, o bandido joga ali para não identificar onde ele está indo. O sistema eletrônico vê e já identifica, já aciona a polícia. E a polícia tem como recuperar esse veículo. É tão bacana quando acontece isso, né? Mas o nosso Superior Tribunal de Justiça, numa decisão lastimável, diz que se o veículo, a pessoa adquiriu o veículo durante 5 anos, o veículo é dela, pode passar por nome dela. Isso aconteceu com um caminhão. Ora, e é o que perguntam alguns advogados. Então, o roubador que não foi identificado, ele esconde o veículo, fica 5 anos com ele, chega lá e fala, olha, eu quero que o carro passe pro meu nome. Estamos legalizando o furto, estamos legalizando o produto de roubo. Isso é direito? Isso é justo? Isso é justiça? Então é onde eu digo, o direito e a justiça não estão conversando. Poderia falar, olha, vamos expandir um pouco a conversa da municipalidade para o governo federal, o marco temporal, o marco de terras indígenas. Querendo fazer uma lei, mudar a Constituição para legalizar o furto de terra. Opa, então peraí, nós temos que observar, cara, é trabalho de formiguinha. Ou nós começamos a observar a demarcação de terra, o veículo roubado, nós começamos a ver, senão daqui a pouco o cara rouba o seu carro e aí entra com o processo contra você porque o carro não estava bom. Já é normal você reagir a um crime, e eu poderia citar alguns casos, e você tem que pagar indenização pro bandido. Eu posso citar casos aqui, tá? Você reage, você acerta o bandido, legítima defesa, né? Mas você tem que pagar uma indenização, porque o juiz entendeu que você, coitadinho do bandido, tem casos assim. Eu conheço aqui no Brooklyn, caso de gente que teve que pagar pensão, pegou o cara estuprando a filha, dentro da casa dele, ele teve uma luta corporal com o cara, pura e simplesmente, o cara saiu correndo, ele pegou a arma e atirou, acertou na coluna, aleijou o cara. Foi obrigado a pagar pensão, como se fosse uma pensão alimentícia pro cara, tá? E ainda pagar todos os custos de hospital. É justo? Então, é contra isso que eu tô brigando, é esse que eu tô levando para você, me ajuda. Porque eu quero, de alguma forma, plantar essa semente e mudar esse sistema. Muito obrigado, conto com a sua ajuda.